Olá, bom dia para você. Tropas russas voltaram a atacar as cidades de Mariupol e Kharkiv, segundo os governos. Na semana passada, o governo russo anunciou a retirada dos soldados dos arredores da capital Kiev como parte de um acordo nas negociações pela paz. Mas líderes da OTAN informaram que o desvio foi apenas uma manobra de reagrupamento para concentrar os esforços na região leste, onde os ataques foram intensificados hoje. Em Mariupol, a situação continua muito grave. Segundo o Serviço de Inteligência do Reino Unido, muitos dos 100 do governo. As russas pelo app. Olá, 4 horas aqui na Record News. Até já. Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em 3 cliques pelo app. Olá, bom dia para você. Tropas russas voltaram a atacar as cidades de Mariupol e Kharkiv, segundo os governos. Na semana passada, o governo russo anunciou a retirada dos soldados dos arredores da capital Kiev como parte de um acordo nas negociações pela paz. Mas líderes da OTAN informaram que o desvio foi apenas uma manobra de reagrupamento para concentrar os esforços na região leste, onde os ataques foram intensificados hoje. Em Mariupol, a situação continua muito grave. Segundo o Serviço de Inteligência do Reino Unido, muitos dos 160 mil moradores que continuam na cidade estão sem energia, aquecimento ou água. Situação dramática. Um porta-voz militar ucraniano informou que as forças russas estão preparando uma ofensiva para estabelecer controle total sobre as regiões de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia. Segundo ele, a ameaça do uso de mísseis marítimos, aéreos e terrestres continua. O porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia ainda disse que Moscou está considerando usar a Transnistria, que é reconhecida internacionalmente como parte do território da Moldávia, para apoiar as operações. O representante ucraniano ainda elogiou os esforços do povo na defesa de Mariupol, dizendo que todos mostraram um heroísmo que repeliu as forças russas. Mais de 4 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia por causa da guerra, mas outras 7 milhões foram forçadas a abandonar as próprias casas e foram para outras cidades dentro do território ucraniano. Os serviços de emergência fazem a limpeza nas áreas devastadas. Em Borodianka, perto da capital Kiev, prédios completamente destruídos. Segundo a ONU, 1.480 civis morreram na guerra na Ucrânia. Entre eles, 123 crianças. Tudo o que você vê é o que restou das nossas vidas. É o que diz o morador Anatoly. Em Bucha, uma outra cidade próxima à capital, os serviços de emergência limpam as áreas atingidas pelos russos. Recolhem bombas que não foram detonadas e outros artefatos de guerra. O que a gente vê ali no canto, ó, aqueles círculos cor verde-oliva, são minas terrestres que acabaram de ser desativadas pelo exército ucraniano. Essa região no entorno de Kiev está infestada delas. Segundo o Ministério da Defesa, os russos espalharam por todos os bairros. Toda a região que tem areia, terra, tem mina terrestre. Por isso, a única segurança que temos é pisar em solo de concreto. A cidade que foi ocupada pelas tropas russas é alvo de investigações sobre supostos crimes de guerra. Mais de 400 corpos foram encontrados aqui, muitos com as mãos amarradas para trás. Em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, a prefeitura estima que 120 mil pessoas ainda estejam lá, sem água, comida ou remédios. O Ministério da Defesa da Rússia deu um ultimato para que as forças ucranianas se entreguem e deixem a cidade. Andrei segue em direção à linha de fogo. Largou a profissão na área de TI, virou fotógrafo de guerra e, sempre que pode, leva materiais de primeiros socorros do oeste da Ucrânia e de outros países europeus
para a resistência no leste. Eu confesso que não estava preparado para essa situação. Eu sinto medo, mas acho que, como ucranianos, não temos muita escolha. Estamos nos defendendo, é o que diz o fotógrafo. Como civil, quem está preparado para uma situação dessa? A gente assiste esse tipo de reportagem e fala, nossa, que impacto. São 42 dias de guerra e a situação, por enquanto, ainda não tem uma luz no fim do túnel, infelizmente. Eu chamo para essa conversa agora, ao vivo, a Cristiane Lopes, ela que é analista internacional e pesquisadora da USP. Cristiane, a gente tem noticiado aqui situações dramáticas. Hoje, 11 corredores humanitários estão funcionando, mas já é possível afirmar, claro que está sendo feita a investigação, mas é possível já afirmar sobre a existência de crimes de guerra, pelo menos, né? Bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, todos os indícios apontam, né, com bastante seriedade aí para a existência, sim, de crimes de guerra. Nós não podemos ainda afirmar categoricamente quais tipos de crimes estão ocorrendo, porque é preciso que haja uma investigação muito extensa em relação a isso, e especialmente porque a Rússia nega, não é, a ocorrência desses crimes. E no momento em que ela faz essa negação, então nós temos duas narrativas aí que se confrontam e é preciso que haja a avaliação. Mas já está havendo uma movimentação, né, na comunidade internacional para que isso ocorra. Perdão, Cristiane, porque eu queria só complementar que, inclusive, a Ouvidoria de Direitos Humanos afirma que em uma vala em Bucha pode ter até 300 corpos. Então, eles estão fazendo um trabalho. Como é que acontece em cenários de guerra situações como essas, né? Porque agora existe todo um trabalho para tentar identificar esses corpos e que, pelo menos, as famílias sejam avisadas, né? Quem são essas pessoas? De fato, Kelly, o que acontece, infelizmente esse é um cenário comum, né, não é, a todas as guerras, é a questão do sofrimento dos civis, não é? Mas existe uma diferença muito grande entre matar civis deliberadamente e o que ocorre quando, por exemplo, alguma ação de guerra, como uma explosão em algum local específico, acaba afetando os civis. É uma expressão bastante desagradável, mas eles tratam isso como um dano colateral. Então, seriam esses civis que acabam sendo atingidos pela questão da guerra em si. Mas o que nós estamos vendo em Bucha é uma situação diferente, que possivelmente já configura um crime de guerra, porque nós temos, então, esses civis que foram encontrados nessa vala comum, o que configura que provavelmente houve algum tipo de abuso das tropas russas, inclusive, não é, com o caso daqueles civis que foram encontrados com as mãos amarradas, isso pode manifestar a ocorrência de um assassinato ali, não é, a queima-roupa daquelas pessoas que estavam simplesmente caminhando, então elas não estavam de maneira alguma atacando as tropas russas para que elas fossem dizimadas. Então isso é uma questão muito grave e nos leva também à questão da possibilidade de um genocídio, que inclusive o presidente Volodymyr Zelensky chegou a acusar a Rússia. A questão do genocídio ela é um pouco mais complexa. Os crimes de guerra incluem, é claro, o homicídio, inclusive o homicídio de civis, mas quando nós tratamos de genocídio, ele é um crime de guerra específico. É o pior tipo de crime que pode ser cometido, porque quando a gente fala de genocídio, nós tratamos da dizimação de um povo, total ou parcialmente, especificamente por esse povo ser quem ele é. Então, aqui nós tratamos, por exemplo, de uma questão da religião ou da etnia, ou mesmo pela cultura, não é, que esse povo profere. E aí, sistematicamente, se faz um plano para dizimar essa população. Então, é algo muito grave e não há provas ainda de que os russos, de fato, tenham feito, né, deliberadamente um plano, né, para dizimar essas populações. Mas, caso se consiga provas disso, aí, né, entra o Tribunal Penal Internacional para investigar esses crimes. É uma situação um pouco mais complexa, porque
A Rússia não é uma signatária do tribunal, mas existe sim a investigação que vai ser feita e precisam, né, dessas provas aí para que a gente consiga uma compensação, digamos, a essas vítimas que sofrem tanto. Sim, inclusive sobre os civis, a gente assistiu a reportagem do André Azeredo, onde um fotógrafo dizia, olha, não estava preparado para isso, mas me sinto na obrigação, como ucraniano, de defender o país. Nesses casos, né, de mortes de civis, tem uma diferença daquele civil que de repente é atacado dentro de casa, não estava armado, daquele civil que foi para o combate tentar defender o país? Porque logo no começo da guerra, Cristiane, a gente lembra que, por exemplo, o governo ucraniano e as TVs da Ucrânia ensinaram as pessoas a se defenderem com um coquetel Molotov, por exemplo, né? E tem civil realmente indo combater nas ruas. Existe uma diferença com relação a esse tipo... Como que o direito internacional, né, vê essa questão? Bom, nós temos a questão, né, dos civis que não estão participando ativamente do conflito. E nesse caso, dos civis que estão participando, no caso, o país, a Rússia, ela pode, de certa forma, tentar fazer a sua defesa, alegando que ela foi atacada, né? E que esses civis só foram atingidos porque eles reagiram. Mas a gente também precisa de mencionar a gravidade, né, do tipo de crime que foi feito. Nesse caso, por exemplo, nós temos pessoas aí que foram encontradas com as mãos amarradas, né, claramente sem poder de defesa. Então, não seria uma atitude assim de simplesmente aquela tropa se defender por questão de legítima defesa mesmo, mas sim algo que foi feito deliberadamente contra esses civis. Então, nós temos que avaliar realmente a dimensão, né, do que está sendo realizado aí pelas tropas russas, pela defesa ucraniana, para saber como julgar. Na verdade, essa é uma área bastante cinzenta, né, no direito internacional, porque a gente tem, como já mencionei novamente, a questão da guerra de narrativas. Então, é sempre preciso que haja uma investigação muito séria, que ela é feita, inclusive, tem órgãos internacionais que vão até o local, colhem todo tipo de provas, procuram testemunhas, mas a complexidade é muito grande porque também quanto mais passa o tempo e o conflito ainda está em andamento, existe o risco de que haja um apagamento de provas ou adulteração de possíveis evidências do que de fato aconteceu. Então, nós sempre temos essa questão do afastamento, né, que dificulta um pouco as investigações, mas não inviabiliza. Inclusive, nós tivemos, em questão de menos de 30 anos, muito próximo aí da região, ali nos Balcãs, as guerras de dissolução da Iugoslávia, que foram um caso em que houve diversas violações, crimes de guerra e, inclusive, reconhecidamente um crime de genocídio na região de Srebrenica. E esses crimes foram investigados pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia e os responsáveis foram culpabilizados. Então, foi feita uma intensa investigação com diversos documentos oficiais, né, demonstrando o que ocorreu nesse lugar para que se pudesse fazer essa investigação e essa culpabilização. E é importante deixar claro também que o Tribunal Penal, que hoje é um tribunal permanente, né, o Tribunal Penal Internacional, ele é responsável pelo julgamento de crimes de guerra para indivíduos. Então, não se trata de culpabilizar o Estado russo nesse caso, e sim os indivíduos que cometeram essas atrocidades. Porque desde a época de Nuremberg se tem essa crença no direito internacional de que não há a defesa, né, desses soldados, por exemplo, de que estavam cumprindo ordens. Em casos de crimes dessa natureza, as pessoas são sim culpabilizadas pelas atitudes que elas tiveram. E aí a investigação, né, vai levar à identificação dos culpados para que haja a punição. Agora, mas reitero mais uma vez que a Rússia não é uma signatária, né, do Tribunal Penal, que dificulta um pouco esse processo. Fica a dúvida, né, se realmente Vladimir Putin será punido se ficar comprovado o crime de guerra. Gostaria de repercutir com você, Cristiane, uma notícia aqui do portal de notícias da TV ucraniana. É uma notícia de hoje, que fala o seguinte:
De acordo com a resolução do governo número 403 de ontem, membros de formações voluntárias de comunidades territoriais agora têm o direito de usar, além de armas de caça pessoal, armas pequenas, também podem usar outros tipos de armas, que incluem armas de artilharia, sistemas de mísseis, mísseis guiados e não guiados, sistemas de controle remoto de mísseis, equipamentos para transporte e manutenção de mísseis, lança-granadas, lança-chamas, minas, granadas. Agora eu pergunto, né? Será que de uma hora para outra todo mundo está preparado para esse tipo de armamento, né? Então, é onde a preocupação com os civis e com voluntários, ela ganha, claro, é um cenário de guerra, a Ucrânia tenta se defender como pode, pedindo inclusive ajuda internacional, mas do ponto de vista humanitário fica também essa questão, não basta ter arma, né? As pessoas, será que estão preparadas para isso? Sim, Kelly, é bastante complicado, não é? Porque, né, como você mesmo comentou, a preparação para a utilização dessas armas é uma preparação militar, né? Que no caso esses civis não têm. Mas é uma última alternativa que eles encontraram para tentar fazer a defesa desse país. É muito importante também a gente enfatizar que o poderio militar da Rússia é imensamente maior que o ucraniano. Então, para que eles consigam manter essa defesa do país, acaba sendo necessário, muitas vezes, que eles recorram, né, a essas situações que eles não estavam preparados. Mas, de fato, isso pode acabar aumentando, né, aquele comentário que eu fiz antes dos danos colaterais, né, que são esses civis que, mesmo não estando participando ativamente, né, da guerra em armas, que possam acabar sendo atingidos também, né, pela troca de ofensivas aí entre os dois lados. Mas nós esperamos que com isso eles possam ao menos fortalecer, né, a sua defesa para poder resistir mais um pouco. A gente volta a reforçar que hoje 11 corredores humanitários estão funcionando, mas existe a informação que um comboio de 7 ônibus, pelo menos, que esse comboio estava sendo acompanhado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ele foi bloqueado e teve que voltar. Nesse sentido, né, é mais um ponto de investigação para crimes de guerra, uma vez que tem civil, a gente mostra aqui a situação de Mariupol, uma situação muito complicada, 85% dos prédios destruídos e possível as pessoas voltarem para lá. E aí quem tenta deixar ainda não consegue. Então, como é que fica também essa questão, Cristiane? Sem dúvida, é uma questão a ser investigada, sim. Inclusive, eu volto a citar, né, o que aconteceu em Srebrenica, né, esse genocídio que foi reconhecido, aconteceu uma situação muito semelhante. Então, eles deram autorização para que os civis fossem evacuados, mas vários ônibus se perderam aí no caminho e descobriu-se mais adiante que pessoas que estavam nesses ônibus foram depois massacradas, né, nesse genocídio. Então, é preciso, sim, que haja uma investigação para saber o que aconteceu, né, com esses civis, por que eles não conseguiram seguir adiante, porque se algo acontecer com eles, sim, vai se considerar, né, um crime e aí é preciso que haja investigação para que haja punição, né, mais adiante desses culpados. Mas é um processo bastante longo e, infelizmente, muito doloroso, não é, para as famílias, porque muitas vezes levam anos até que se consiga fazer a averiguação de tudo o que aconteceu durante o conflito e juntar todas as provas necessárias para poder colocar, né, em julgamento essas questões. Olha a situação de Mariupol, essas imagens que a gente confere agora, uma situação dramática realmente. Às vezes a gente consegue também imagens de satélites do antes e do depois, é impressionante. Como a gente está destacando aí, tropas russas, né, voltaram a atacar Kharkiv e Mariupol, que já estava nessa situação. Então, hoje realmente é um dia muito complicado para os moradores dessa região e a gente também tem alertado aqui a questão da estratégia russa
russa, né, de controlar os portos. Um outro drama humanitário é em relação aos alimentos, né, porque está mais difícil tanto escoar, por exemplo, o trigo para outros países, quanto também essa circulação de mercadorias. É um outro ponto humanitário muito, muito grave, porque você deixa a população sem água, muitas vezes sem energia e também sem alimento. De fato, não é? A questão da alimentação é fundamental e é, inclusive, um dos pontos que muitas vezes são utilizados, né, pelas forças inimigas para minar justamente o levante dessas populações e para dificultar, né, que elas possam reagir. Só que a dimensão em que isso é feito pode acabar levando a mais violações, não é, dos crimes de guerra, porque colocar uma população em condições de subsistência que não assim, permitam que elas possam manter a vida e a dignidade é um crime por si só. Então, nós temos aí também essa questão dos alimentos, que é bastante complicada e que nós, né, estamos vendo que está acontecendo aí em Mariupol, em Kharkiv, em todas essas regiões também. Então, essa questão do escoamento é bastante complicada. E a posição do presidente ucraniano, né, o Zelensky, ela tem oscilado em alguns momentos, né? Muitas vezes ele vai a parlamentos de forma remota, né? Participa virtualmente, mas pedindo o aumento de sanções, pedindo realmente a exclusão total da Rússia no sistema SWIFT, por exemplo. Ou seja, quer pressionar, pede para os países pressionarem a Rússia do ponto de vista econômico. E nessa semana ele falou, olha, depois do que aconteceu em Bucha, é difícil demais a gente conversar com Vladimir Putin, né? Fica praticamente impossível. Mas agora, ontem ele deu uma declaração dizendo o seguinte, olha, conversar com Putin é difícil, a gente negociar com a Rússia é difícil, mas talvez seja o único caminho. Né? Nós temos que tentar uma saída, até pelo sofrimento aí das pessoas dentro da Ucrânia. Agora, o que a gente pode entender desse conflito todo é que não é um conflito que vem de agora, né, Cristiane? É um conflito antigo. E a partir do momento que Vladimir Putin decidiu invadir a Ucrânia, o que a gente pode esperar? Essa negociação, ela deve sair logo ou a guerra, na sua opinião, ainda vai se arrastar? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante. Nós não temos, assim, como fazer uma previsão do quanto a guerra ainda vai se arrastar, porque nós temos inúmeros fatores aí que contribuem, né, para que sejam tão difíceis essas negociações, especialmente a questão de que a Rússia não abre mão, né, de pontos que para ela são essenciais, como, por exemplo, a questão da não adesão da OTAN, né, que eles vêm tratando desde o início, mas também da questão da Crimeia e das regiões separatistas ali de Luhansk e Donetsk, ali no Donbas. Então, nós temos essa dificuldade, né, de conversa entre os dois lados. É possível que, especialmente agora, com a questão da descoberta desses crimes de guerra, as tensões estão cada vez mais altas, então vai se tornando ainda mais difícil que haja um entendimento entre os dois lados. Então, provavelmente as coisas ainda devem se arrastar por mais algum tempo, embora não seja possível afirmar categoricamente quanto, né, que isso deve acontecer. Mas é claro que o presidente Zelensky tem feito, né, todas essas afirmações, ele tem utilizado, né, inclusive o histórico de cada país. Cada vez que ele se refere a um parlamento em específico ou fala numa conferência, ele traz outros pontos da história desses países que incluem também conflitos, situações parecidas com o que a Ucrânia viveu, né, para tentar relembrar aí que esses países já passaram por isso também, na tentativa de conseguir uma ajuda maior, né, e uma solução para o conflito. Mas, realmente, o que nós precisamos agora é que haja um entendimento entre as duas partes em conflito. E para que isso ocorra, então, nós vamos precisar ver os próximos passos, né, das negociações para termos certeza se elas vão avançar ou não. Mas não tende a ser algo que vai ser resolvido assim tão rapidamente, né? Mas se pelo menos conseguirmos um cessar-fogo, já é uma vitória, né? O cessar-fogo é um primeiro passo para que depois se possa resolver o conflito mais adiante, né? Mas é um início, pelo menos.
Pois é, essa é a análise então da Cristiane Lopes, do Grupo de Estudos Eurásia da USP. Cristiane, eu peço para você continuar com a gente, daqui a pouquinho nós voltamos a conversar. Obrigada por enquanto. Obrigada. O Kremlin disse que as negociações de paz entre Moscou e Kiev não estão progredindo tão rapidamente quanto gostaria, viu? O porta-voz do governo, Dmitry Peskov, disse que o trabalho para estabelecer uma nova rodada de negociações está em andamento, mas que ainda há um longo caminho pela frente para alcançar qualquer progresso. Ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que uma possível reunião com Vladimir Putin era inviável depois do que chamou de genocídio em Bucha. Mas como a gente reforçou aqui, o Zelensky disse que conversar com a Rússia, tentar uma negociação é o melhor caminho. Rússia pode ser suspensa do Conselho de Segurança da ONU. Os detalhes você confere já, depois do intervalo. O presidente da Ucrânia cobrou do Conselho de Segurança da ONU que a Rússia seja punida pelo que chamou de crimes de guerra cometidos durante a invasão ao país. Por videoconferência, Volodymyr Zelensky disse que não houve um único crime de guerra que as tropas russas não tenham cometido na Ucrânia. São os mais terríveis que vemos desde o final da Segunda Guerra Mundial, afirmou. Zelensky pediu ainda um julgamento imediato para os militares russos e seus superiores. O porta-voz do governo russo, por sua vez, disse que as cenas de possíveis crimes de guerra foram forjadas com o objetivo de comprometer o exército do país. Já a União Europeia anunciou o 5º pacote de sanções contra Moscou, que inclui a proibição da importação do carvão da Rússia, atingindo pela primeira vez o setor energético, além de outras restrições ao comércio de matérias-primas, maquinaria, equipamentos e tecnologia. Pela primeira vez desde o início da guerra, a presidente da Comissão Europeia e o chefe da diplomacia do bloco vão até a Ucrânia essa semana conversar pessoalmente com o presidente Volodymyr Zelensky e ver de perto os possíveis crimes cometidos pela Rússia. Países da Europa seguem com a postura de expulsar diplomatas russos. A Itália baniu 30 e na Dinamarca, 15 tiveram que deixar o país. No total, mais de 260 diplomatas russos tiveram que deixar a União Europeia. Apesar da pressão contra a Rússia, o presidente Volodymyr Zelensky admitiu que não existe outra opção a não ser negociar com Moscou, mesmo sabendo que ele e Putin não devem se encontrar cara a cara. E olha essa notícia, os 193 membros da Assembleia Geral da ONU devem se reunir amanhã para votar a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Uma maioria de 2/3 de votos pode suspender um país por cometer violações graves dos direitos humanos. A Rússia está no 2º ano de mandato no Conselho de Direitos Humanos. Diplomatas apontam que os Estados Unidos estão pressionando pela suspensão do país. Segundo a Casa Branca, a posição permanente da Rússia no Conselho é uma frustração. 5 membros têm o poder de veto, incluindo a própria Rússia. E agora a gente volta a conversar ao vivo com a Cristiane Lopes, que é analista internacional e pesquisadora do Grupo de Estudos da Eurásia da USP. Cristiane, o que significa, né, essa possível suspensão, então, da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU? Bom, nesse caso, não é, a ONU ela apresenta vários grupos de trabalho, digamos, e o Conselho de Direitos Humanos é um bastante importante que a Rússia faz parte, não é? E pode ser que haja essa suspensão, já que existem, né, acusações dessas graves violações de direitos humanos por parte da Rússia. Não sabemos, né, o que vai acontecer de fato com essa votação. E é importante enfatizarmos que a Rússia ela é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que é um órgão importantíssimo, né, em questão de resoluções
de conflitos bélicos, enfim, ameaças à segurança internacional. E todas as decisões que são tomadas pelo Conselho de Segurança, elas passam por uma possibilidade de veto dos 5 países que são, né, membros permanentes, e a Rússia é um deles. Isso dificulta bastante a ação de várias atitudes que possam passar pelo crivo da ONU, porque a Rússia tem, né, esse poder muito grande ali dentro e pode fazer com que várias questões, né, sejam barradas justamente pela força que ela tem dentro da ONU. Cristiane, até para a gente diferenciar, né? Existem, então, os 2 conselhos, os direitos humanos, sim, que a Rússia pode ser suspensa, vai depender da votação de amanhã, os 193 países devem participar dessa votação, e já o Conselho de Segurança, a ONU tem cadeira permanente ali, tem poder de veto. No Conselho de Segurança, então, é mais difícil, não daria para tirar a Rússia? Impossível, eu diria, nesse caso. Porque a Rússia é um membro, como eu falei, permanente. Sim. Então, ela tem essa cadeira ali que ela não perde, não é? Isso desde que a ONU foi criada. Então, isso dá um poder a ela muito grande dentro do órgão, né? E o que quer dizer que mesmo para outras questões que sejam julgadas aí, a gente não sabe, né, se esse peso da Rússia não vai afetar também no voto dos outros países. Mas, né, quem sabe pode acontecer caso os países decidam, né, ignorar um pouco essa situação e fazer a votação, né, de acordo com o repúdio, né, ao que está acontecendo, que é, de fato, muito grande, né? A comunidade internacional vem se mostrando chocada com tudo que tem acontecido e bastante contrária à posição russa desde o início da invasão. Em algumas resoluções sobre a guerra, a Rússia perdeu de lavada. Apenas 5 países, né, foram favoráveis à Rússia, incluindo a própria Rússia. E desde o começo, a gente vê vários chefes de Estado na ONU se posicionando contra a participação da Rússia no órgão, né? Exatamente pelos crimes humanitários, né? Pelo histórico de violência empregado muitas vezes por Vladimir Putin. Você acredita que há possibilidade da Rússia um dia deixar a ONU? É uma pergunta bem interessante, Kelly. E particularmente não acredito que isso vá acontecer. Mas poderia haver, talvez por escolha da própria Rússia, caso ela considerasse, né, que não valeria mais a pena participar da ONU, que dificilmente aconteceria, afinal de contas, todas as decisões importantes no mundo, né, em termos de segurança, passam pela ONU. Quer seja para a ONU aprovar ou não, e já aconteceu casos em que países tomaram atitudes que não foram aprovadas pela ONU, mas a Rússia não ganharia nada em se retirar da ONU, né? E como ela é um membro permanente, ela não pode simplesmente ser expulsa de lá. Então, não vejo essa possibilidade ocorrendo. De qualquer forma, a gente mostrou na reportagem da Ana Paula Gomes, nossa correspondente na Europa, que mais de 260 diplomatas russos já foram expulsos dos países onde estavam na União Europeia. De qualquer forma, há já um dano na imagem da Rússia perante a comunidade internacional? Sim, isso sem a menor dúvida. Um dano bastante grande à imagem da Rússia, porque não é a relação entre os países na comunidade internacional, ela se faz muito pela questão da cooperação, né, e da confiança entre um país e outro. E a Rússia, nesse momento, é um país que está, digamos que com as portas fechadas para a maior parte do mundo. Então, isso dificulta que ela possa não só conviver diplomaticamente com esses países, mas também em outros termos, como termos econômicos, né, devido às várias sanções que ela vem sofrendo. E isso vai ter um impacto muito grande, sim, para a Rússia, não só para o país, né, de maneira geral, mas a gente pensando também na população, né, que vai sentir, já está sentindo os efeitos das sanções que têm sido feitas ao país. Então, sim, a imagem dela está bastante deteriorada na comunidade internacional e isso aí é uma consequência, né,
dos atos que estão sendo reprovados pela maioria dos países. Cristiane, eu imagino que quando um país decide expulsar um diplomata, é o mesmo que ele está dizendo, olha, o governo não é bem quisto aqui, né? Nós não queremos muitas relações com esse governo, não. Na história, a gente pode pontuar um outro momento em que tantos diplomatas de um único país foram expulsos ou nós estamos vivendo um momento histórico e diferente? Eu não teria agora um exemplo específico para te trazer aqui de memória, Kelly, mas sem dúvida é uma questão muito séria a expulsão de diplomatas, porque eles são, dentro daquele país, o representante máximo, né, do país estrangeiro para travar relações ali com aquele governo. No momento em que ele é expulso, então, como você mesma disse, é uma questão de mostrar que aquele país, que a diplomacia daquele país não é bem-vinda naquele local. E isso é, sem a menor dúvida, uma manifestação bastante séria, né, para as relações internacionais entre esses dois países. Então, o que a Rússia vem, né, passando nesse momento é um momento de bastante dificuldade aí, né, para a posição dela dentro do sistema internacional. E hoje o portal de notícias da TV russa, o RT, também está destacando uma notícia que é a seguinte: a Ucrânia recebe tanques de membro da OTAN. A República Tcheca forneceu à Ucrânia tanques para uso em conflito em andamento. E lá no final da matéria, Cristiane, o texto diz o seguinte: anteriormente a Rússia alertou que consideraria as entregas de armas para a Ucrânia como alvos militares legítimos, mas Moscou não atacou nenhum comboio de armas fora do território ucraniano até agora. Esse até agora é que deixa assim, um sinal de alerta para todo mundo. Como que a gente pode avaliar, né, nesses 42 dias de guerra, esse apoio da OTAN e, por enquanto, esse posicionamento da Rússia em não atacar os comboios? Bom, a questão, né, que nós precisamos enfatizar em primeiro lugar, né, e que foi o que gerou todo esse conflito, é que a Ucrânia não faz parte da OTAN, né? E a OTAN é essa aliança militar que tem, né, como objetivo principal fazer essa defesa dos países que são membros. Então, não sendo um membro da OTAN, a Ucrânia não tem, né, o direito que os outros membros teriam de receber a mesma... assim, receber proteção e defesa dos países que são aliados a ele. Mas o que acontece? No momento em que um país que é da OTAN é atingido, esse país vai receber, né, a ajuda de todos os outros países membros também. Então, a Rússia não atacou nenhum país que seja membro da OTAN, porque isso seria definitivamente causar um conflito direto aí entre a Rússia e a OTAN. E é importante lembrar que a OTAN é uma organização militar, então são vários países, incluindo os Estados Unidos, que fazem parte da OTAN e ela é muito forte. Então, a Rússia, né, já está enfrentando alguns problemas aí, mesmo dentro da invasão da Ucrânia, que esperava-se, né, que seria, de repente, uma incursão rápida ali. Não foi, o país tem resistido e, né, aí, nesse ponto da situação, brigar com a OTAN diretamente levaria as coisas assim, a um nível muito maior e aí seria bastante preocupante mesmo o que poderia vir a partir de então. Então, essa ajuda que a Ucrânia está recebendo, uma coisa ali específica, né, para eles utilizarem dentro do território deles, mas caso haja um ataque a um país membro deles, né, por parte da Rússia, aí a situação, né, escalaria de uma maneira muito grande. E com certeza com mais mortes de civis, ninguém quer isso, né, Cristiane? Muito obrigada pela participação ao vivo aqui no Mundo Record News. Esperamos contar com você mais vezes e um bom dia. Obrigada, Kelly. Bom dia. Bom dia.